Então vamos lá. Vaidade das possessões. Antes da gente se aprofundar no tema, na história que gerou o tema, vamos ver o significado de vaidade e avareza. Vaidade, característica do que é vão, vazio, inútil, firmado sobre aparência ilusória, fundamentada no desejo de que tais qualidades, sejam a própria aparência física ou intelectual, sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Avareza, quem tem apego excessivo ao dinheiro, às riquezas, desejo ardente de acumular riquezas. Então, você ter o desejo de querer melhorar de vida para o seu bem-estar, isso é ótimo. Isso é ótimo, você buscar conhecimento, sabedoria, meios para melhorar de vida e ter um bem-estar. O problema é quando você acredita que somente depois que conquistar certas coisas é que você vai ser feliz, é que você vai ter sentido para sua vida. Tanto que hoje as pessoas se comparam tanto e o índice de ansiedade, de depressão é tão grande justamente por insatisfação, né? As pessoas ultimamente andam muito insatisfeitas com a sua vida, buscando em coisas a felicidade, o que deveria existir dentro de si, porque a felicidade é um estado de espírito. E Jesus diz que a nossa vida não consiste na abundância de bens que a gente possui. O que a gente tem preparado diante de Deus? Salomão foi um rei que excedeu a todos os reis, tanto em riquezas quanto em sabedoria. Todas as pessoas queriam encontrá-lo, queriam procurá-lo para ouvir a sabedoria que ele tinha, que Deus colocou no coração dele. E levavam presentes, enfim. Só que isso aconteceu porque Deus fez uma aliança com Salomão. Deus apareceu para ele 2 vezes. Só que todas as vezes em que Deus decide te abençoar, existe uma condição. E essa condição foi a seguinte: lá em 1 Reis, no capítulo 9, você pode abrir a sua Bíblia e ler, onde Deus fala para ele, no versículo 4, se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres tudo segundo quanto eu te mandei, os meus estatutos, os meus juízes. E aí Deus vai falando. Então confirmarei o trono do seu reino. Deus fala para ele não servir a outros deuses, enfim. E aí Salomão se manteve firme até um determinado momento e a sua fama percorria por todo o mundo. Sendo que ele não perseverou em seguir ao Senhor. E ele não foi fiel de todo o coração ao Senhor. Ele se envolveu com mulheres que não eram do agrado do Senhor, casou com essas mulheres, começou a seguir e a levantar santuários para os deuses que essas mulheres serviam. E isso acendeu a ira do Senhor. Então a presença já não era constante na vida de Salomão. A presença de Deus já não era constante na vida dele, porque ele não se manteve firme aos mandamentos que Deus ordenou para ele. E o vazio tomou conta de Salomão. E ele saiu em uma busca desesperada de encontrar sentido, alegria para a vida dele. Coisas que o distraíram por algum tempo. E aí é onde nós vamos lá para Eclesiastes 2, onde mostra a busca incessante de encontrar alegria e preencher o vazio que ele sentia. Eclesiastes 2, de 3 em diante, tá, gente? Eu vou procurar ser rápida aqui. Que Salomão diz que ele construiu grandes obras, edificou para ele casas, plantou para ele vinhas, fez jardins e pomares, ele comprou gados, fez açude.
Ele comprou servos e servas, comprou cantores, comprou gados, bois e ovelhas, amontoou prata e ouro, e comprou cantores e cantoras para alegrarem ele com música, e se entregou aos desejos sexuais. E aí, lá no versículo 24, ele constata que todas essas coisas não foram o suficiente para preencher o que realmente ele necessitava. Gente, olha quão importante é se atentar a isso, porque a presença de Deus é fundamental na nossa vida. Versículo 24: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar? Então ele chegou à conclusão que separado de Deus, quem é que pode alegrar-se? Então não espere o amanhã, não espere seus sonhos se realizarem, se concretizarem para você viver satisfeita e feliz. Não espere que determinadas coisas aconteçam para você ter sentido para sua vida, porque não vai acontecer. Lá em Lucas 12, no versículo 15, Jesus fala assim: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lá no versículo 20, ele fala assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então eu desejo sim que você tenha sonhos, que você se planeje, tenha metas, que você conquiste os seus objetivos, mas entendendo que o sentido da sua vida, a sua felicidade não depende disso. E que o mais importante é que você seja rico para com Deus. Até porque, gente, um dia todos nós vamos morrer, né? E daqui a gente não vai levar nada. E como Deus disse, nossa vida não consiste na abundância de bens que nós possuímos. Então, do que adianta o nosso foco total ser em tesourar aqui na terra e não ser rico para com Deus, né? A gente não ter certeza da nossa salvação, a gente não ter uma alma plena e satisfeita em Deus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Que Deus te abençoe.